Graça e paz, amados irmãos, muito bom dia a todos. Queremos dar as boas-vindas, todos os amados, a esse grande culto de louvor, adoração ao Senhor, pregação da sua palavra, e o nosso desejo de oração é que, acima de tudo, o nome do Senhor seja exaltado, glorificado, adorado neste local pelas nossas vidas e que também o seu povo seja mais uma vez abençoado pelo Senhor. Que possamos oferecer a Deus uma mente ávida, um coração livre, quebrantado, para que Ele possa falar, ministrar, agir no nosso meio, de maneira que nessa manhã sejamos impactados pelo poder de Deus, pela graça de Deus, sejamos edificados, alimentados, curados, restaurados, libertos, consolados, fortalecidos, transformados pela graça do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ficar à vontade entre nós e derramar sobre as nossas vidas abundante graça. Vamos nos colocar em pé e vamos ter uma palavra inicial, então, de oração, pedindo assim bênção, orientação de Deus para o culto desta manhã. Eu vou pedir aqui que o nosso irmão Luiz Mendes nos eleve a Deus com a palavra de oração. Vamos orar. Obrigado, Pai, por estarmos aqui por meio de tua palavra. Obrigado por semana que fizeste. Muito bom por tua confiança, Pai. Perdoa-nos as nossas falhas, reconhece-nos a nossa fé. Ajuda-nos. Todos os dias sejamos melhores pelos nossos pais. Tudo isto peço cada vez em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Vamos agora abrir as nossas Bíblias para fazermos uma leitura devocional que encontra-se na Epístola de Paulo aos Colossenses. Ela estará ali no Data Shows, não podemos acompanhar pela lista desejada. Mas o texto encontra-se em Colossenses capítulo 3, versos 12 a 17. Epístola de Paulo aos Colossenses, de 12 a 17. E vamos fazer então uma leitura bíblica alternada nesse texto. Eu leio os versos pares e a congregação em conjunto lerá os versos ímpares, assim teremos uma leitura bem participativa na comunidade cristã. Diz a palavra do Senhor: revesti-os, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Sustentai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo morada em vosso coração, a qual também vos chastados uns aos outros, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. 17. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando pelo graças a Deus Pai. Amém, amados? Deus nos abençoe. Os irmãos podem sentar. E sentados, eu vou pedir que mais um irmão ou irmã ore ao Senhor neste momento. Quem seja o desejo do coração, por favor, fique em pé e ore ao Senhor. Oremos. Obrigada, Pai, por estarmos na tua casa, Senhor. Obrigada por tudo o que tu tens feito ao longo desta semana, Pai. Ajuda-nos a estar aqui com o coração aberto, mente aberta, Pai, que possamos adquirir tudo o que temos hoje para ouvir, ó Pai, da tua palavra, para guardá-la, praticá-la, Pai. Ajuda-nos a servir para ti o melhor, Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Precisamos de ti. Derrama o teu Espírito sobre nós.
sobre cada um que está aqui, ó Pai. Amém. Sobre aqueles que estão em casa com pouca fé, Senhor. Traze-os à tua casa, os teus filhos que se afastaram, ó Pai. Tu sabes a cada um, Senhor. Move o coraçãozinho deles, Senhor. Trabalha, Pai. Restaura, Senhor. Traz-os para a tua casa, Senhor. Eles precisam de ti, Senhor. Mexe na estrutura deles. Traz-os para ti, ó Pai. E vem-nos ajudar aqui, na tua casa, Pai. Que possamos tirar tudo o que nos distrai, ó Pai. Que possamos estar focados somente em ti, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. E obrigada por tudo o que tu tens feito. E vai ser também com os doentinhos da tua igreja, Senhor. Fortalece-os, Senhor. Dá-lhe coragem, ânimo, Senhor. E que só em ti, Pai, eles são mais que vencedores. E eles conseguem todas as coisas, ó Pai. Ajuda-os a eles te buscarem mais e mais, Pai. Como nós mesmos, Senhor. É tudo o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós vamos agora passar a palavra ao nosso ministério de louvor e adoração. E com alegria no coração possamos cantar louvores ao Senhor. Nós vamos ficar em pé. Como certamente terão dificuldades, no mês passado começámos a abordar mais incisivamente esta temática da comunhão e, lembrando as palavras do irmão Virtes do domingo passado, a comunhão, por ser tão rara, é algo que é muito atacado. E por isso mesmo, com certeza, há cores que nós vamos cantar que poderemos não estar a viver na plenitude daquilo que podemos estar a cantar. Não queremos que sejamos falsos ou hipócritas, nem que vamos apresentar diante de Deus, mas que possamos clamar no nosso coração que assim seja na nossa comunidade. Nós possamos ver isto a refletir-se e a acontecer em nós. Nós vamos começar com um hino que vai um bocadinho buscar as palavras deste texto que lemos, que o vínculo do amor seja aquilo que esteja em nós. E realmente ele pergunta-nos qual é o adorno desta vida, é o amor. E ao longo deste hino vão passando situações que acontecem tanto no nosso relacionamento vivencial uns com os outros, enquanto seres humanos que somos e seres diferentes que somos. E realmente que o Senhor possa trabalhar em nós, no meio da nossa diferença, a aceitação, o perdão, tanta coisa que vamos estudar ao longo deste tempo e que certamente para nós é difícil porque vemos com a nossa carne, com a nossa humanidade, mas que realmente possamos estar dispostos para que o Senhor trabalhe em nós, trabalhe através de nós e possamos estar sensíveis a ouvir aquilo que o Senhor quer mexer em cada um de nós. Vamos então louvá-lo e realmente destacar este amor que é o vínculo pelo qual devemos estar unidos uns com os outros. Alegria com
por isso é tão aplicado. É precioso a comunhão, é precioso estarmos juntos, lado a lado, resgatados pelo sangue de Jesus. E este texto nos inspirou tanto a isso hoje, de nos suportarmos, de nos amarmos uns aos outros. Então este corinho é um que reflete isso mesmo. E que através do sangue de Jesus nós somos livres, nomeadamente para pedir perdão uns aos outros. Então que este corinho possa refletir realmente essa liberdade que temos em Jesus, resgatados pelo seu sangue, e esta busca da aliança, de sermos uns com os outros, esta busca da aliança contínua, quer seja através, por exemplo, do perdão, do amor, da aceitação. Que isto seja algo contínuo, caracterize na nossa comunidade, uma busca por esta comunhão permanente. Como é precioso estarmos juntos. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, andarmos com Jesus.
Amém. Amém. Que assim seja. Não esqueçamos, a comunhão é a mais apertada. Que assim seja. Sermos um. E vamos continuar, porque além de como vimos, Jesus é a fonte de tudo isto. E queremos declará-lo e afirmar como sendo o nosso amigo verdadeiro e que eu reconheço na vida do meu irmão. Jesus, a fonte da vida, o centro de todas as coisas. Tu és a fonte da vida, o centro de todas as coisas. Em ti eu encontro claridade, contigo eu sou vencedor. Tu és na alegria a certeza, o amor que toma o meu ser, a verdadeira riqueza que sustenta o meu viver. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és a mão estendida, o cajado que traz direção, o pão que é repartido na vida de comunhão. Tu és a plenitude, o Espírito que habita em ti. Em ti está toda a virtude da tua graça sem fim. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. O Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. O Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Amém. Glória ao nosso Deus, e queremos terminar este louvor dizendo exatamente que Deus, eu te louvo e te dou graças por tudo, pela nova vida, porque tu perdoas os meus pecados. Hoje eu te louvo, ó meu Senhor. Que isto seja uma afirmação diária na nossa vida. Hoje, todos os dias, nós louvamos ao nosso Senhor. Hoje eu te louvo, Deus, eu te louvo, eu te dou graças pela nova vida em ti, por perdoar os meus pecados, pela vida que me dá. Hoje eu te louvo, ó meu Senhor, hoje eu te louvo.
a oportunidade agora de ouvir o que o Senhor tem para nós nesta manhã, através do seu servo. Eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 18. É o texto onde basearemos a nossa meditação e reflexão nesta manhã. Encontra-se no Evangelho, segundo nos escreveu Mateus, no capítulo 18, e nós vamos ler a partir do versículo de número 15. Mateus 18, de 15 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não vos atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saído, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Vamos ler juntos esse último versículo, 35? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, nessa comunhão maravilhosa dos teus remidos.
Obrigado, Senhor, por tudo que já aconteceu durante esse culto. E agora queremos pedir, ó Deus, que Tu nos abençoes mais uma vez, quando estaremos a meditar na Tua Santa Palavra. Pedimos sabedoria, graça, iluminação do Teu Espírito em nossas mentes. Pedimos também o quebrantamento do Espírito Santo, amolecendo, preparando os nossos corações para recebermos, acolhermos esta palavra com humildade, sem quaisquer resistências, sem qualquer barreiras na nossa alma, no nosso coração, para que essa palavra possa de fato penetrar o mais profundo do nosso ser e gerar transformações profundas na nossa vida nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco através da palavra, ministra esta palavra ao nosso viver, e que nenhuma pessoa saia daqui da mesma forma que chegou, da mesma forma que entrou, mas que possa realmente sair com algo novo no seu coração. Fica à vontade entre nós, Pai querido, e ministra ao Teu povo, conforme a Tua vontade e propósito, e para a glória do Teu nome. Assim oramos em nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, e todo o Teu povo diz amém e amém. Amados, nós temos então refletido nesses dias a respeito da comunhão na Igreja de Cristo Jesus. Um elemento fundamental, um propósito imprescindível para a vida da Igreja e para a caminhada da Igreja nesta terra. Então nós somos a comunidade, como temos visto, da koinonia, né? A comunidade da comunhão, que precisa desenvolver comunhão, que precisa mostrar comunhão e que precisa aperfeiçoar-se cada vez mais nessa comunhão sincera, íntima e verdadeira, conforme a palavra tem estabelecido. E nós percebemos que há outros elementos fundamentais que promovem a comunhão no corpo de Cristo Jesus. O primeiro deles é o amor, né? Não existe comunhão sem amor. O amor sincero e verdadeiro, é o amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que é fruto do Espírito, que é produzido e desenvolvido em nós a cada dia como cristãos que somos. Mas além do amor, nós temos a verdade, a sinceridade, né? A justiça, a fidelidade, a lealdade, né? Então são diversos elementos que fazem parte e que promovem essa comunhão no corpo de Cristo Jesus aqui na terra, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E dentre esses elementos, nós vemos aqui nesse texto um elemento também fulcral, né, fundamental, imprescindível para a comunhão, que é o perdão. Então hoje nós queremos falar à igreja a respeito desse tema, o tema do perdão na igreja. Perdão na igreja, porque é a respeito disso que esse texto que nós lemos trata. E como o Senhor Jesus encarou essa questão do perdão e ensinou, né, aos seus discípulos e à sua igreja a respeito desse elemento fundamental para a comunhão, que é o perdão sincero, verdadeiro e genuíno. Nós percebemos que outras ciências tratam também a respeito do perdão. A gente vê filósofos, né, tratando a respeito do perdão, falando a respeito do perdão. Então, o perdão tratado na filosofia, e são até bons conceitos filosóficos, né, a respeito do perdão. Nós vemos o perdão sendo tratado na psicologia, né? Então os psicólogos, psicanalistas falando, e a gente vê muita coisa na internet, nas redes sociais, muitas palestras a respeito de perdão tratado dentro de uma perspectiva psicológica, dentro da psicologia. E temos bons conceitos, né, dentro da psicologia a respeito do perdão. Nós vemos o perdão sendo tratado em diversas religiões. Se você for ler a respeito de perdão, nós percebemos que outras religiões, né, além do cristianismo, também tratam a respeito do perdão. Só que, para nós cristãos, né, protestantes, nós temos que ver o perdão e receber o perdão e praticar o perdão de acordo com aquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Então, a base do perdão para nós crentes, a base do perdão para a igreja está estabelecida na Bíblia, nas Escrituras Sagradas.
E nós, então, além de tomarmos conhecimento daquilo que a Escritura fala, daquilo que a Escritura ensina, tem que haver em nosso coração a disposição de obedecer, de cumprir aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Então compete a nós decidirmos se nós vamos agir de acordo com os nossos conceitos, os nossos valores, né, as nossas filosofias, os nossos achismos, as nossas vontades e pensamentos, ou se nós vamos seguir exatamente aquilo que a palavra de Deus ensina, aquilo que a palavra de Deus estabelece. Então, o padrão do perdão, segundo as Escrituras Sagradas, é de fato elevadíssimo. É elevado. E nós, por nós próprios, jamais teremos condições de cumprir plenamente o que a palavra de Deus nos ensina e estabelece, se nós não tivermos, de fato, a graça de Deus sobre nós, capacitando-nos para vivermos plenamente tudo isso que o Senhor Jesus nos ensinou e tudo isso que os apóstolos também ensinaram a respeito do perdão. Nós não temos condições por nós próprios de vivermos isso, mas pelo fato de termos em nós o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo que em nós habita, que nos capacita a vivermos plenamente tudo isso que as Escrituras Sagradas têm nos ensinado a respeito desse tema tão importante, tão fundamental para a comunhão da igreja, para a comunhão do corpo de Cristo Jesus na face da terra. Então compete a cada um de nós decidirmos se a Bíblia é de fato a nossa única regra de fé e prática para o nosso viver diário, e se nós vamos realmente seguir esse manual, ou se nós vamos viver conforme as nossas próprias vontades e pensamentos. Permita-me ler outros textos importantes também a respeito do perdão. Um encontra-se em Efésios, no capítulo 4 de Efésios. Abra comigo aí, por favor, que fala também a respeito do perdão e como a igreja, como crente genuíno, verdadeiro em Cristo Jesus, deve proceder em relação ao perdão na igreja, né? Ao perdão na comunidade cristã. Efésios, capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 31. São as várias exortações que nós encontramos aqui, fundamentais à santidade no corpo de Cristo Jesus. Efésios 4, 31 diz assim: longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Agora veja o que ele diz no verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Veja que esse ensinamento de Paulo aos crentes em Éfeso está plenamente de acordo com o que o Senhor Jesus Cristo também havia ensinado. Ele diz que nós devemos perdoar uns aos outros, que é um dos mandamentos da mutualidade no corpo de Cristo, e a base do nosso perdão tem que ser o perdão de Deus para conosco, como também Deus em Cristo vos perdoou. Agora em Colossenses, no capítulo 3, um pouquinho mais adiante, em Colossenses, também epístola escrita pelo apóstolo Paulo, agora não mais aos irmãos em Éfeso, mas aos irmãos em Colossos. Colossenses, no capítulo 3 de Colossenses, versículo 13. Colossenses 3, 13. Diz assim a palavra: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Agora veja o que ele diz no final do versículo: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, o padrão do perdão no plano horizontal tem a sua base, a sua inspiração no perdão vertical, ou seja, no perdão que Deus manifestou e tem manifestado
sobre nós a cada dia do nosso viver. Então nós temos que perdoar aquele que nos magoou, que nos ofendeu, assim como Deus também tem perdoado a cada dia as nossas ofensas, tem perdoado os nossos pecados. Isso está também na oração, né, que o Senhor Jesus deixou como padrão, como modelo das orações que o crente deve fazer no seu dia a dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como o Senhor tem nos perdoado as nossas dívidas. Então, compete a nós decidirmos. Podemos até dizer, mas pastor, isso é muito difícil. E de fato não é missão fácil perdoar, tarefa fácil. Mas nós temos que decidir se estamos ou não dispostos a obedecer o que Deus determinou, ou se nós vamos viver de acordo com as nossas vontades, com os nossos pensamentos, com os nossos achismos. Essa é a grande questão aqui nesse texto. Ou vamos viver a palavra integralmente, ou então vamos viver apenas parte da palavra. Aquilo que nós aceitarmos, aquilo que nós gostarmos, nós vamos viver. Aquilo que nós não aceitarmos, não gostarmos, nós não vamos viver. Mas o verdadeiro cristão jamais pode viver desta forma, se é que de fato é um cristão. Porque o verdadeiro cristão procura viver a palavra integralmente, plenamente, totalmente, para que o Senhor realmente seja glorificado através do nosso viver. Voltemos então ao texto de Mateus, capítulo 18, que Jesus então trata com muita propriedade a respeito do perdão na igreja. Isso aqui, amados, pode não ter sentido algum para o mundo lá fora, porque Jesus está a tratar aqui a respeito do perdão na igreja, no seu corpo, na comunidade cristã. Então isso aqui tem sentido, tem significado para o verdadeiro cristão, e para aquele que pauta a sua vida na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. Talvez para muitos lá fora isso não tenha muito sentido. E talvez até para alguns cristãos, né, como eu disse, possam dizer, isso é muito complicado, muito difícil de ser praticado, então não vou viver isso. Até os próprios discípulos lá em Lucas capítulo 17, né, quando Jesus trata a respeito do perdão, e mostra então o elevado padrão do perdão, os discípulos voltam para Jesus e dizem assim, Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. É preciso muita fé, Senhor, para que realmente possamos cumprir isso que Tu tens determinado. Mas é o Senhor quem nos capacita a viver plenamente as Escrituras Sagradas pelo Seu Espírito. Amém, amados? Então Jesus, Ele diz assim, se o teu irmão pecar contra ti, teu irmão te ofendeu, te machucou, né, aborreceu o seu coração, pecou contra você, qual deve ser a sua atitude diante disso? Porque, amados, o fato de sermos cristãos não nos isenta de termos dificuldades nos nossos relacionamentos, na nossa caminhada. Isso pode surgir, porque aqui, embora haja uma comunhão sincera e verdadeira de Deus no nosso meio, somos pessoas totalmente diferentes, personalidade diferente, temperamento diferente, gosto diferente, vontade diferente, ideias diferentes, idades diferentes, cores, né, diferentes. Então é nesse colorido, né, maravilhoso que nós percebemos aqui, que nós precisamos exercitar e desenvolver a plena comunhão. E só vamos conseguir isso pela graça de Deus e se houver realmente em nosso coração a disposição de colocar em prática o que a palavra estabelece para nós, como verdadeiros cristãos neste mundo. Então algum aborrecimento, alguma dificuldade, algum estremecimento pode até acontecer dentro da igreja, e muitas vezes podemos até encontrar pessoas profundamente ofendidas e machucadas dentro da igreja, dentro da comunidade cristã. Então o que o Senhor Jesus está a falar aqui é que, ao invés de deixar esse negócio fermentar, crescer e se desenvolver, trate o mais depressa possível, com graça, com amor, com mansidão, conforme a palavra estabelece. Não deixe que
o tempo resolva o problema da ofensa, o problema do pecado, o problema do ressentimento, o problema da mágoa, porque o tempo não cura, o tempo não resolve, o tempo muitas vezes aduba e faz com que essa coisa ruim, maligna, cresça em nossa alma, cresça em nosso coração e adoeça profundamente as relações, a comunhão no corpo de Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus diz que essa questão da ofensa tem que ser tratada conforme as Escrituras. Não adianta adiar, postergar, mas faça o que você deve fazer para que a relação não continue estremecida, interrompida, para que haja cura, para que haja reconciliação, para que haja verdade e para que a comunhão seja restabelecida em nome do Senhor Jesus. Porque muitas vezes, amados, o primeiro sentimento que a gente tem quando é ofendido é o de vingança. E às vezes nós confundimos vingança com justiça. Não tem nada a ver vingança com justiça. Nós muitas vezes queremos ser vingativos, achando que estamos a estabelecer a justiça. Então nós precisamos seguir exatamente o que Jesus ensina, porque se seguirmos exatamente o que Jesus ensina, não terá erro. Não corremos o risco de cometer injustiças nem vingança. Não corremos riscos de errar. Agora é claro, nós sabemos que há muitos que não querem ser perdoados e não querem perdoar. Nós vamos nos deparar com isso, às vezes até dentro da igreja. Aquele que não quer ser perdoado é porque ele não reconhece que errou. Ele feriu, ele pisou, ele machucou pessoas, mas ele nunca reconhece os seus erros. Ele acha que os outros é que estão errados, não ele. Então há muitos que não querem ser perdoados porque eles entendem que não tem nada para ser perdoado. E muitas vezes continua como está, ferindo pessoas, pisando em pessoas e machucando pessoas, porque jamais se reconhece. Então é possível que nós nos deparemos com pessoas que não queiram ser perdoadas. E podemos também nos deparar com pessoas que não querem liberar perdão. Só que isso não é problema nosso. Nós é que temos que fazer a nossa parte para promover perdão sempre. Assim como Deus nos tem perdoado. Então nós é que temos que fazer a nossa parte. Nós é que temos que tomar iniciativas para que o perdão realmente se estabeleça no corpo de Cristo Jesus. Então, muitas vezes podemos nos deparar com situações assim, mas não entristeça. Ore por essa pessoa, coloque diante da presença do Senhor para que Deus trate com ela. Ela é que vai prestar contas diante do Senhor, diante da sua atitude. Porque nós percebemos que aquele que não perdoa, adoece. Aquele que não perdoa, dorme com o inimigo. São os verdugos existenciais que começam a incomodar a mente, o coração, a nossa alma, as nossas decisões, as nossas atitudes, as nossas emoções. Os verdugos estarão a nos perturbar constantemente, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Por isso é que nós precisamos liberar perdão, primeiramente para o nosso bem, para o seu bem. Então peça perdão e libere perdão para que você seja um cristão saudável. Seja um cristão pleno. Agora, quando as pessoas nos ofendem, na verdade nós aprendemos muito mais a respeito de nós próprios. É que como nós agimos e como nós reagimos diante da ofensa de alguém. É uma boa oportunidade de conhecermos o nosso próprio caráter, de conhecermos a nossa própria vida, mais do que conhecer a vida do outro que nos ofendeu. Então muitas vezes somos desafiados por situações difíceis que vão provar a nossa fé, vão provar a nossa fidelidade, vão provar a nossa disposição de cumprir e obedecer plenamente a palavra do Senhor a cada dia do nosso viver. Então Jesus diz: se alguém pecar contra ti, vai, arguí-lo entre ti e ele só, antes de contar para alguém. Antes de fazer com que essa coisa fermente na sua alma, no seu coração,
Antes de partilhar essa amargura da sua alma com outras pessoas, envolvendo outras pessoas na situação, vai arguí-lo entre ti e ele só. Mas não deixe para lá. Confronte. Jesus está falando aqui sobre confronto. Vai lá falar com seu irmão, com amor, com mansidão, com paz no seu coração, não com um saco de pedras. Jesus está falando aqui da disposição que o verdadeiro crente tem de sempre estabelecer a reconciliação, a verdade, a justiça e a paz. Assim tem que ser a nossa vida. Então vai lá, converse com ele, fale com ele em amor. Irmão, aquilo que você disse não foi legal, não foi bom, me machucou profundamente. Eu estou falando isso com muito amor. Se ele reconhecer, amém. Se ele não reconhecer, ele vai ter que arcar com as consequências da sua atitude. Mas você tem o dever, tem a obrigação, porque Jesus aqui não está fazendo um pedido, ele está dando uma ordem. Você, como crente, tem a obrigação de liberar perdão para aquele que te ofendeu. Porque quando você libera perdão, você próprio fica em paz. Em paz com Deus, em paz consigo mesmo. Porque hoje aqui, nos louvores, nós declaramos muitas coisas, não sei se os irmãos perceberam, declaramos coisas para Deus, declaramos coisas para o próximo, a aliança eu tenho com você, e declaramos coisas para nós próprios. Então, no louvor, na adoração, nós declaramos coisas para Deus, e precisa haver verdade nisso. Declaramos coisas para os outros, e tem que haver verdade nisso. E declaramos coisas para nós próprios, como a Ana falou, né? Talvez algumas coisas que cantemos aqui, nós nem estejamos ainda a viver plenamente, mas nós temos isso como alvo, como meta, né? De melhorarmos a nossa atitude, a nossa conduta como crentes, para que cheguemos próximos a esse padrão, estabelecido pela palavra do Senhor. Então eu volto a dizer, o padrão do perdão, segundo as Escrituras, é elevado. Assim como a vida cristã é elevada, a não ser que você queira viver uma vida cristã mais ou menos, viver uma vida cristã medíocre, na linha da mediocridade, e não quer então experimentar coisas maiores, coisas grandes da parte de Deus. Vai arguir entre ti e ele só. Se ele te ouvir, amém, né? Ganhaste o teu irmão, a paz se estabeleceu, a reconciliação, o relacionamento. Ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Agora cuidado. Quem são essas pessoas? Isso é se houver, na verdade, resistência por parte do seu irmão. Não vai chamar o fofoqueiro, o mexeriqueiro, o maledicente. É chamar 2 ou 3 testemunhas idôneas, que realmente possam ajudar, que não vão jogar mais lenha na fogueira, para incendiar ainda mais o ressentimento e a mágoa. São irmãos dentro da comunidade cristã, crentes de fato de verdade, que também vivam a palavra e que possam ser instrumentos para a reconciliação, para o perdão e para a paz. Então, se o irmão não te ouvir, a segunda atitude é chamar pessoas idôneas na igreja para ajudar, não para envenenar ainda mais, mas para ajudar, para que haja cura. E diz o texto, se ainda assim ele endurecer o coração, versículo 17, se ele não os atender, faz o quê? Então, diz a igreja, por isso é que aqui Jesus está a tratar do perdão na igreja. Isso aqui pode não ter sentido algum para o mundo lá fora, mas tem muito sentido para nós, porque nós somos a igreja, amém, amados? Então tem sentido para nós. Então leve-o à igreja. Mas não é chegar numa assembleia de igreja e falar, aquele irmão miserável fez isso. Não. Esse levar à igreja é levar a liderança. A liderança da igreja então vai tratar a questão. E então a liderança vai procurar esse irmão. Porque na verdade, irmãos, aqui toda uma iniciativa, não para condenar,
não para excluir, não para julgar, não para massacrar e pisotear sobre o irmão, não. Há aqui toda uma iniciativa para que haja o quê? Restauração. Para que a relação seja restabelecida, curada, sarada, pela graça de Deus. Para que o perdão realmente aconteça. E para que a comunhão na igreja seja plena, seja verdadeira. Em nome do Senhor Jesus. Então leve a igreja. E então esse assunto vai começar a ser tratado agora a nível da comunidade, começando pela liderança. E a liderança e a comunidade então vão decidir o que vão fazer em relação a esse irmão com o coração empedernido, com esse coração endurecido, fechado para o perdão, fechado para a reconciliação, fechado para a comunhão. Às vezes a igreja disciplina apenas quem cai em adultério, né? Quem cai em fornicação, disciplina por muita coisa, mas tem irmãos dentro da igreja que estão com ódio no coração há anos, e não perdoam, não pedem perdão, e nem assim é disciplinado. Continua normalmente, às vezes até na liderança da igreja, até na liderança. Mas com mágoa, com ódio, com rancor, com ressentimento no coração, com coisas mal resolvidas ou não resolvidas no passado. Ninguém pode ser um cristão pleno e feliz se tiver mágoa, ressentimento no coração. Então a palavra de Deus ensina o caminho certo, o caminho que devemos trilhar, as atitudes que nós devemos tomar. E se depois de toda essa busca pela reconciliação, pela restauração, pelo perdão, a pessoa continuar com o coração fechado, endurecido, então a igreja vai considerá-lo como gentil e publicano. Ou seja, não dá para ter uma pessoa assim na comunidade, porque ele pode adoecer todos os outros. Desculpe essa figura esdrúxula, tá? Mas é uma verdade. É como uma batata podre dentro do saco, não é? Se deixar essa batata podre ou esse tomate podre dentro da caixa, o que vai acontecer? Ele vai apodrecer todos os outros. Então a igreja vai precisar tratar com muita seriedade, com muita firmeza, em relação a esse que não quer arrepender-se. Não dá para viver em comunhão com uma pessoa com um coração assim. Porque mais cedo ou mais tarde ela vai causar problemas dentro da igreja. Então são atitudes e posturas que nós precisamos assumir como igreja para que realmente a paz se estabeleça, a comunhão se estabeleça e para que possamos ser uma igreja saudável, uma igreja plena, uma igreja forte. Uma igreja segundo o coração de Deus. Uma igreja pronta e preparada para cumprir o que o Senhor tem estabelecido. Jesus fala a respeito de outras coisas aqui, a respeito de ligar no céu, desligar na terra, falando também a respeito dessa comunhão. A gente pode ligar ou desligar, a gente pode promover comunhão ou não promover comunhão. Depende muito das nossas atitudes. E muitas das nossas atitudes não vão afetar a pessoa apenas aqui na sua vida terrena, mas podem afetar profundamente a sua vida espiritual. Não afeta apenas o físico, não afeta apenas as emoções, mas pode afetar profundamente a vida espiritual de uma pessoa. Nós podemos ser até impedimento para que uma pessoa se achegue a Deus por causa das nossas atitudes. Então precisamos levar muito a sério o que a palavra nos ensina a respeito do perdão. Quando Jesus então estabelece esse padrão, Pedro, ou Pedrão, né? A gente aprende muito com o Pedrão, né? Ele é impulsivo, né? E ele é muito espontâneo também, muito verdadeiro. E às vezes a gente fala assim, oh, Pedro pisou na bola, mas nós somos iguaizinhos a Pedro, né? Eu acho que a gente se identifica com Pedro. Ele então se levanta, né? Pedro cheio de ambiguidade, né? As grandes verdades que a gente aprende no colegiado apostólico é com Pedro. Ele se aproxima de Jesus e faz essa pergunta aqui, ó, cheio de orgulho, achando que estava abafando, né? Estava por cima. E ele diz assim, Senhor,
Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? E aí ele enche a boca e diz, até 7 vezes. Ele já estava achando muito. Porque a lei dizia, né, na lei judaica, que tinha que perdoar 3 vezes. Então o Pedro fez o quê? Dobrou e ainda colocou mais um, né? A gente diz lá no Brasil, colocou mais um de lambuja, né? 7 vezes. E o 7, né, tinha, na verdade, né, uma mística ali, né, interessante entre eles, porque 7 dá a ideia de totalidade, né? 7 dá a ideia de plenitude. Então por isso que ele usou o número 7, achando que estava a impressionar o mestre. E tem muita gente querendo impressionar Deus, né? Achando que pode. Até 7 vezes, tá bom? É isso? Aí Jesus volta-se para ele e responde o quê? Pedro, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí lascou. Aí é demais, Senhor, aumenta-nos a fé, Senhor. Tem que ser muito crente para viver isso. E Jesus não estava falando de 490 vezes. Jesus estava usando aqui o quê? Uma hipérbole, né? Um exagero. Ele está dizendo assim, quantas vezes forem necessárias. Porque a Cabala, né? A Cabala cria uma mística em torno desse número 490. Não é essa visão cabalística. Né? Jesus está usando uma hipérbole. Jesus está falando de um exagero. Chutou aí um número. Para mostrar que o perdão, ele tem que acontecer infinitamente. Constantemente. Não tem número de vezes. Quantas vezes a pessoa te ofender, são as vezes que você tem que perdoar. E que liberar perdão. E quantas vezes você também ofender alguém, são as vezes que você também tem que procurar a pessoa e pedir perdão. Porque não é só liberar perdão, tem que pedir perdão se você realmente magoou. Mas às vezes a gente chega para a pessoa e fala assim, se eu te magoei, se você já disse assim, esse se eu te magoei, porque na verdade você não reconheceu que magoou. Então é dizer assim, não, eu te magoei, eu te machuquei, peço que tu me perdoe. Eu já pedi perdão em público, irmãos. Porque quando a coisa acontece em público, é melhor pedir perdão em público. Já pedi perdão individualmente, pessoalmente, mas já pedi perdão em público. Já pedi perdão para a igreja, em público. Irmãos, eu errei, eu peço perdão aos irmãos. E o pai, em relação ao filho? E a mãe em relação ao filho, você já pediu perdão pelos seus exageros com o pai, com a mãe, com os seus filhos? E você, filho ou filha, já pediu perdão também para o seu pai, para a sua mãe, pelas atitudes que você tem tomado? Essa verdade é uma verdade que tem que se estabelecer não somente aqui, quando estamos reunidos. Essas verdades têm que acompanhar a nossa vida. Tem que fazer parte de todos os nossos relacionamentos, na igreja e lá fora. Porque nós temos um testemunho a dar lá fora. E nós não somos crentes só quando estamos aqui. Nós somos crentes principalmente lá fora. E é lá que a nossa fé vai ser testada. É lá que a nossa vida cristã vai ser provada. E é lá que nós temos que fazer a diferença. E manifestar os princípios do Evangelho e da Palavra na nossa própria vida. Então, Pedro, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, perdoe sempre. E perdoar, amados, é abrir a mente, o coração, e oferecer uma mente e um coração limpos, livres de todas as marcas, das mágoas, as tatuagens do ressentimento na alma. É dar uma nova chance, é dar ao próximo a oportunidade de escrever uma nova história na sua vida, é começar de novo. Perdoar é recomeçar. E você então oferece uma memória, um HD existencial limpo, totalmente limpo, com qualquer dificuldade que possa se levantar para que isso seja restabelecido, essa memória vai impedir. Ou seja, você jamais vai resgatar, restaurar
o que aconteceu no passado. Porque a partir desse momento, a sua atitude, a sua reação em relação àquele irmão que te ofendeu e que você liberou o perdão, que você perdoou, vai ser totalmente diferente, vai ser totalmente nova. Alguns dizem, eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas não esqueço. De jeito nenhum, eu nunca vou me esquecer. Ou então, eu perdoo, mas não quero mais nem saber de estar na presença dessa pessoa de novo. Não perdoa, não é? Não perdoa. Mas nós sabemos que há dois tipos de esquecimento. Há o esquecimento mental e há o esquecimento emocional. Os dois são possíveis, tá, irmãos? Os dois são possíveis. Tem coisa que eu já nem me lembro mais. Cai no esquecimento mesmo. Quando você perdoa, você acaba esquecendo também mentalmente. Mas como a mente, né, é algo que marca, são as nossas memórias, essa mágoa pode até vir à mente novamente em algum momento da nossa vida e da nossa história. Então muitas vezes temos dificuldades de esquecer mentalmente. Mas nós temos que esquecer emocionalmente, que é a memória emocional, ou seja, podemos até nos lembrarmos do que aconteceu, mas essa situação já não nos afeta mais, já não mexe mais com as nossas emoções, já não causa um tremedeira, né? O irmão chegou, se ele sentar aqui, eu vou sentar lá, né? E às vezes até impede a comunhão da igreja. A gente não consegue nem adorar porque a pessoa que te magoou está ali no culto, adorando, juntamente com você. Eu sei, miserável, como é que ele aguenta adorar a Deus nesse estado de pecador, desgraçado? Desça fogo do céu e consuma esse miserável, não é? Não é assim, ó? Dá tremedeiro, o coração começa a disparar, porque são situações mal resolvidas, às vezes dentro da igreja. Então é melhor tratar disso, irmãos. Seja livre. Não fique preso às marcas, às tatuagens na mágoa, do ressentimento que te adoece e impede que você seja um cristão pleno e impede até a sua adoração. Mergulhe entre ti e só. Trata. Peça perdão, libere perdão. Trate disso. Não deixe isso arrastar-se por meses, por anos na sua vida, porque isso vai te matar emocionalmente e até espiritualmente. Então vença a mágoa com perdão, em nome do Senhor Jesus. Então, muitas vezes não há o esquecimento mental, mas até o esquecimento mental é possível também, quando nós perdoamos verdadeiramente. Mas o esquecimento emocional é algo que nós exercitamos a cada dia, né? Pode vir à mente, mas aquilo já não nos afeta mais, não nos incomoda mais, porque nós agora olhamos para a pessoa dentro da perspectiva do perdão e não da mágoa. Amém? Você olha para a pessoa dentro da perspectiva do perdão e não da mágoa. A mágoa já não terá mais espaço na sua alma, no seu coração, porque você, através do perdão, deu a oportunidade para que a pessoa escreva uma nova história na sua vida. E você já não desenterra mais os defuntos mal cheirosos do passado. Aquilo ficou no passado, foi limpo, foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Assim como Deus trata conosco. 1 João 9 diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é assim que tem que ser também nas nossas relações interpessoais. Libere perdão e viva o perdão plenamente em nome do Senhor Jesus. Para concluir, ele conta então essa parábola, né, a seguir. O que é uma parábola? É uma história, né, que ilustra uma verdade moral, uma verdade espiritual. E a parábola então fala a respeito de duas situações, né, envolvendo a mesma pessoa. Duas situações envolvendo a mesma pessoa. A partir do verso 23, vou falar rapidamente por causa da hora. Por isso o reino dos céus, aí ele já amplia, né? Agora não é só a igreja, mas o reino. O reino dos céus, e a gente ora também na oração dominical, venha o teu reino. Então se nós queremos que esse reino venha, que esse reino aconteça, que esse reino seja uma realidade na nossa vida, então vivamos isso que Jesus está a ensinar. Porque o reino dos céus é semelhante
a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Esse rei aqui prefigura a pessoa de Deus, né? Como se fosse Deus. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, eu e você, tá? Devemos 10.000 talentos, uma fortuna, impagável, 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou ao seu senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Ou seja, nós nunca conseguiríamos pagar a nossa salvação, irmãos. Nós nunca conseguiríamos pagar o perdão de Deus para conosco. Era uma dívida impagável. Podíamos vender a nossa vida, a nossa família, tudo que nós tivermos, oferecermos e ainda assim não pagaríamos. Porque só um foi capaz de pagar esse alto preço. O Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus, igreja. Então, o servo faz o quê? Prostra-se, reverente, e roga: Senhor, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Desespero, né? Desesperado, ele então clama por misericórdia. E o senhor daquele servo fez o quê? Compadeceu-se. Mandou embora e perdoou a dívida. Foi o que Deus fez conosco. Nós jamais conseguiríamos pagar essa dívida. Nós estávamos condenados, estávamos fadados ao inferno. Mas Ele enviou o seu Filho para pagar essa dívida por nós. E Ele então, pelo seu sacrifício, cancelou, rasgou o escrito de dívida que estava contra nós, morrendo na cruz. Está pago, tetelestai, está consumado, você não deve mais. E você agora foi justificado pela fé em Cristo Jesus. E então ele diz: olha, assim como o Senhor agiu com esse servo, você tem que agir com o seu conservo. Ou seja, assim como Deus nos perdoou, nós também temos que perdoar o nosso próximo. É o que Jesus ensina então a seguir. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Verso 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, uma mixaria. Um denário equivale a um dia de trabalho. Então, quanto que é um dia de trabalho aqui? 500 euros, não é isso? Um dia de trabalho. É profético. Um dia de trabalho custa 500 euros. 100 denários são 100 dias de trabalho. Mas esse valor, irmãos, que esse conservo devia a esse servo, era infinitamente, incomparavelmente menor do que a dívida que ele tinha com o rei, né? Do que a dívida que ele tinha com o seu senhor. Então, um talento equivale a 6.000 denários. Um talento equivale a 6.000 denários. Um denário vale um dia de trabalho. Então, multiplique. Faça as contas aí se você conseguiu, que são bons de geografia, não, de matemática, né? Façam as contas e vão perceber que Jesus também aqui está usando o quê? De uma hipérbole, né? De um exagero. Uma dívida impagável e que foi perdoada, e uma dívida que podia ser perdoada. Ele devia ter agido da mesma forma, assim como recebeu o perdão, ele devia liberar perdão, e ele endureceu o coração. Não procedeu da mesma forma, né? Com o seu conservo. Então o que ele faz? Ele agarra-o, sufoca-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, fez a mesma coisa que ele tinha feito, e implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, endureceu o coração. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Aí que ele não ia ter condições mesmo de pagar a dívida, ele estava preso.
Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Ou seja, as pessoas que viram aquela atitude reagiram, né? Perceberam o quê? Injustiça. Então imagine, irmãos, as pessoas olhando para nós dizendo: esse crente está sendo injusto, não é? Não está tomando uma atitude de um verdadeiro cristão. As próprias pessoas de fora perceberam e bateram com a língua nos dentes, como diz lá no Brasil. Foram contar lá para o seu senhor. E então o seu senhor, chamando-lhe, lhe disse, verso 32: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Irmãos, muitas vezes nós não estamos entregues aos verdugos, aos cobradores, aos atormentadores físicos, mas são os verdugos espirituais que incomodam a nossa alma, que incomodam o nosso coração, que minam a nossa paz, que tiram o prazer pela vida, o prazer pela comunhão, o prazer pela igreja. São esses atormentadores, esses verdugos existenciais que impedem que tenhamos uma vida cristã saudável, plena, prazerosa e que realmente glorifique o nome do Senhor. E Jesus então conclui dizendo assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. É dura essa palavra, né? Mas ainda bem que Deus não age assim, né? Sempre. Muitas vezes nós arcamos sim com as consequências das nossas atitudes, e Deus permite para nos ensinar, para nos corrigir. Porque enquanto você não fizer o que Jesus mandou, os verdugos vão lhe atormentar. Atormentar a sua alma, e você não vai ser feliz, não vai ser pleno, mesmo estando na igreja. Então Jesus exorta-nos a trilharmos pelo verdadeiro caminho do perdão, para que a comunhão na igreja, no corpo de Cristo Jesus, seja restabelecida, seja desenvolvida e seja plena, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor da igreja. Então perdoe, meu amado, libere perdão, peça perdão, dê uma nova chance, dê uma nova oportunidade, porque perdoar é oferecer uma memória limpa, um coração limpo para o próximo que te ofendeu, que te machucou, para que ele possa escrever uma nova história na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Viva a palavra e seja um cristão pleno, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos lá. Depois a Ana já pode assumir para fazer o encerramento. Senhor, aumenta-nos a fé. Ó Deus, capacita-nos a vivermos plenamente todo esse ensinamento que recebemos da parte do Senhor nessa manhã, através da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar em prática o perdão, seja para pedir perdão ou para liberar perdão, para que, ó Deus, a paz, a comunhão possam estabelecer-se no seio da Tua igreja, e para que sejamos crentes saudáveis, uma igreja saudável, para a glória do Teu nome. Capacita o Teu povo aqui, Senhor, a colocar em prática essa palavra cada dia, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Amém.
Ainda assim, em pé, nós vamos continuar neste espírito de oração. Vamos cantar este corinho que diz: a começar em mim. Então vamos fazer esta entrega pessoal ao Senhor, colocar diante dele tudo aquilo que temos, situações não resolvidas, e que possam realmente trazer frieza onde deve haver amor, trazer ódio onde deve haver perdão. Queremos que o corpo cresça, mas vamos orar ao Senhor e dizer: a começar em mim, quebra corações. Fazer o levantamento das ofertas. Vamos começar então por fazer referência aos aniversariantes que tivemos esta semana que passou. Então temos nos nossos registros Ana Cristina Martins, Maria Manuela Rodrigues do Bruneirinho, Guilhermina Dias da Tramaga, Maria Manuela Pita e também Maria Carolina da Tramaga. Tirando a nossa Maria Manuela Pita. Não sei se aqui presente estará mais alguém que completou o aniversário esta semana que passou, penso que não. Nós agradecemos ao Senhor por estas vidas, que o Senhor ricamente possa continuar a abençoar. Vamos agora então fazer referência a alguns anúncios que nós temos no nosso boletim. E o primeiro é já referente ao próximo fim de semana. Mas antes de falar no próximo fim de semana, e para que possamos estar todos cá a horas
na Assembleia Geral, que é no próximo domingo, logo a seguir ao culto, portanto, nós temos a nossa escola dominical, o nosso culto e a Assembleia logo de seguida. Não esquecer que no próximo fim de semana muda a hora. Então, de sábado para domingo, nós temos que adiantar os nossos relógios 1 hora, senão corremos o risco de chegar aqui e já está no culto e pensamos que ainda está na escola dominical. Ok? Portanto, para não nos atrasarmos 1 hora aqui nas nossas atividades, não vamos esquecer que de sábado para domingo adiantamos 1 hora aos nossos relógios e assim no domingo podemos estar então a horas às atividades da igreja. Então, nós temos, como eu estava a dizer, a escola dominical, o culto e logo a seguir ao culto, o culto vai então acabar ali um bocadinho mais cedo para nós podermos também ter esta Assembleia rapidinho, Assembleia Geral de Membros no próximo domingo. Também reforçar que no fim de semana de 9 e 10 de Abril, que é o fim de semana que antecede a Páscoa, temos o aniversário da nossa igreja aqui nas nossas dependências no sábado à tarde e no domingo pela manhã. Também temos um anúncio da parte da caminhar, que é uma mesa redonda. Esta está mesmo boa para pais e para quem lida com a malta mais nova, porque é como podemos ajudar as crianças e os adolescentes. Então o tema grande é nervos à flor da pele. Será com a nossa irmã psicóloga em Holanda e é no dia 1 de Abril às 6h30, também através do Zoom. É gratuito, mas carece inscrição, portanto, para participar teremos que nos inscrever. E também temos, está a entrar aí a época, essa aqui eu dou para o João Pedro, porque ele é mais entendido do que eu, mas está a entrar a época de fazermos o nosso IRS, de entregarmos o nosso IRS e, nomeadamente da parte da caminhar, temos esta solicitação para que possam considerar a caminhar na parte em que nós preenchemos para que seja devolvido uma parte do imposto que nós já pagamos, que seja canalizado para a caminhar. Nós não vamos pagar mais nada, isto é tudo acerca do imposto que já demos ao longo do ano, então em vez do Estado ficar com tudo, se nós tivermos a entregar ao Estado, em vez do Estado ficar com tudo, há uma parte que direciona para instituições, mas por isso temos que expor, onde preenchemos a nossa declaração de IRS. E a caminhar é uma das que pode beneficiar desse imposto que já foi entregue ao longo do ano, pode beneficiar com essa parte. Portanto, se os irmãos tiverem mais dúvidas, falam com o irmão João Pedro, que ele explica-vos isto muito melhor que eu e ensina-nos a preencher. Mas fica esta sugestão, podemos ajudar a caminhar com a nossa declaração de IRS. E pastor, outros anúncios que possam haver, por favor. Também quero parabenizar os aniversariantes da semana, que Deus abençoe a todos. Também, irmãos, em relação às atividades de hoje à tarde nas nossas missões, os irmãos que puderem apoiar as atividades das missões, façam isso. Vamos abençoar então as nossas missões para que elas sejam fortalecidas, revitalizadas e voltem a crescer para a glória do Senhor. Ana falou sobre a Assembleia de Membros na próxima semana, e um dos assuntos, eu creio que é o assunto principal, é a recepção de novos membros. Tá bem? Então nós vamos ter o privilégio de receber como membros da nossa igreja 6 novos membros. São 4 por batismo e 2 por transferência, que é o casal Lopes, né? A família Lopes, estaremos a receber também por jurisdição. E os batizandos são o Emanuel, o João, ele está ali, e a nossa irmã Rosa Canseiro, daqui do Ponto de Soro. E lá em Montargil, a Carol. A Carolina, uma jovem que se chegou a Montargil, e aqui era padeira, né? Isso. Ela então vai ser recebida, só que Montargil é a congregação daqui, então é aqui que se procede, né, a recepção da Assembleia de Membros desses irmãos. Ok? Então, orem por isso e vamos então nos alegrarmos, né, com esses novos membros que estão a se integrar à nossa comunidade cristã. Então, os batismos vão ser no domingo, tá? Porque no sábado teremos no domingo é aniversário, desculpa, né? No dia 10. Então, no dia 10 de abril, nós teremos então aqui pela manhã, no culto matinal, os batismos, né? A recepção desses novos membros. E no sábado temos um culto aberto, né? Algumas igrejas, o pastor Reginaldo Pirado lá de Pago Pires e outros irmãos estarão conosco. Deus abençoe a vocês. Obrigado. Mas então agradecer pela educação, irmão João Pedro, por favor. Bom Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por este privilégio que nos traz de podermos estar na Tua casa, Senhor, para Te prestar este culto a Deus. E agradecemos, Senhor, pela palavra que já foi lida, foi exposta, Senhor, e realmente nós possamos gravar o plano e nossos corações, realmente nós possamos também
surpreendido através das nossas vidas e das nossas atitudes, ó Pai. Nesta hora também queremos agradecer em particular, Senhor, pelas ofertas que acabámos de receber, Senhor. Vinhas abençoar, Senhor, cada filhinho teu que pôde contribuir para a tua obra, Senhor. Nós sabemos que é um pouco do muito que tu nos tens concedido, Senhor, mas nós queremos cumprir, Senhor, com esse desejo de contribuir para a tua obra, Senhor, para que ela realmente possa crescer, Senhor. Abençoa todos aqueles que vão ministrar estas ofertas ao Pai e que entregamos tudo nas tuas mãos, agradecidos, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé e vamos impetrar a bênção apostólica. Eu lembrei de mais um item. Os irmãos que desejarem cooperar com a oferta que será enviada para ajudar as pessoas lá na Ucrânia. A UNSCP vai enviar uma oferta e nós vamos juntar a oferta da UNSCP com a oferta das igrejas e vamos fazer então um depósito único, participando então dessa ajuda humanitária aos refugiados, as pessoas que estão a sofrer lá na Ucrânia. E precisamos orar constantemente, todos os dias, pela Ucrânia, para que Deus tenha misericórdia, coloque as suas mãos ali e estabeleça a paz em nome de Jesus. Amém? Ore também pelos enfermos, pelas pessoas que estão enlutadas, não se perderam entes queridos nessa semana. Que o Senhor esteja a consolar o coração de todos e a restaurar a saúde daqueles que estão enfermos, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Pedimos que nos leves em paz aos nossos lares, nos abençoe também nas atividades que ainda teremos nesse domingo. E que, ó Deus, a tua bênção nos acompanhe durante toda essa semana que se inicia, que possa ser uma semana abençoada, abençoadora, e que tu, ó Deus, a cada dia nos capacites a vivermos plenamente o que a tua palavra tem estabelecido para nós como igreja do Senhor nessa terra, e que a nossa comunhão seja uma comunhão bonita, uma comunhão abençoada, abençoadora, prazerosa, mas acima de tudo, Senhor, uma comunhão que glorifique o teu nome. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.